Muito boa tarde, seja bem-vindo. Vamos seguir com novas informações do que está sendo destaque no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. O Rio de Janeiro registrou o primeiro caso de febre oropouche em um homem de 42 anos e morador de Humaitá, na zona sul da capital, que viajou recentemente ao Amazonas, que vive um surto da doença e que pode ter contraído a doença lá. A febre oropouche é uma doença causada por arbovírus e é transmitida por mosquitos, que tem os sintomas parecidos com os da dengue, como febre alta, dores de cabeça, musculares e nas articulações. Como não há tratamento específico para o vírus e nenhuma vacina que combata a doença, os infectados pelo mosquito devem fazer uso, prescrito por médico, de analgésicos e antitérmicos comuns. O homem que foi infectado segue sob investigação epidemiológica pela equipe de vigilância em saúde do Rio. Ao longo dos últimos 30 anos, as taxas de obesidade entre crianças e adolescentes em todo o mundo aumentaram 4 vezes. E nos adultos, mais do que dobraram. De acordo com um relatório global, são mais de 1 bilhão de pessoas com a doença no mundo. De acordo com o relatório, os mais atingidos são os países mais pobres e a taxa cresce entre crianças e adolescentes mais rapidamente do que em adultos. O documento, divulgado antes do Dia Mundial da Obesidade, 4 de março, foi feito a partir de análises de medidas de peso e altura de mais de 220 milhões de pessoas em mais de 190 países para chegar às estimativas. A OMS afirmou que o bilhão de obesos veio muito antes do que o previsto, já que o esperado era que a marca fosse alcançada em 2030. Pesquisadores estimaram que em 2022 conviviam com a obesidade 504 milhões de mulheres adultas, 374 milhões de homens, além de cerca de 159 milhões de crianças e adolescentes. A doença crônica e complexa é acompanhada por um maior risco de morte por doenças cardíacas, diabetes e certos tipos de câncer. A OMS vem apoiando impostos sobre bebidas açucaradas, limitação da comercialização de alimentos não saudáveis para crianças e aumentando os subsídios para opções saudáveis. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, anunciou que pretende acabar com o saque aniversário do FGTS e simplificar a contratação do consignado privado. Mas a medida preocupa especialistas que temem aumento de dívidas de famílias brasileiras. O anúncio do projeto de lei que propõe o fim do saque aniversário do FGTS preocupou a Associação Brasileira de Bancos, que prevê uma limitação nas opções dos trabalhadores no acesso a recursos emergenciais, o que poderá causar um impacto negativo e gerar o endividamento de famílias por todo o país. Em nota, a ABBC afirmou que o fim do saque aniversário poderia ir de encontro às iniciativas do governo federal para aprimorar o mercado de crédito. O saque aniversário foi introduzido em 2019 como uma opção que permite os trabalhadores a retirarem parte do saldo disponível em suas contas do FGTS anualmente e no mês do aniversário. O valor disponível para o saque é definido a partir de uma análise do saldo total da conta do fundo de cada trabalhador, permitindo a retirada de uma porcentagem do saldo, além de uma quantia fixa adicional. Entretanto, caso a pessoa opte pelo saque aniversário, não poderá efetuar o saque do valor integral do FGTS em caso de demissão sem justa causa. Todo trabalhador que tem a carteira de trabalho assinada e saldo no fundo tem a opção de escolher o saque aniversário. A solicitação pode ser realizada através do aplicativo do FGTS até o último dia do mês de nascimento do trabalhador, para que o saque fique disponível ainda no mesmo ano. E agora vamos ao Minuto da Economia. Hoje é um dia que marca um divisor de águas na economia brasileira. Afinal, quase todo mundo já ouviu falar que um tempo atrás não dava para ir ao supermercado sem uma calculadora. Hoje é bom, mas ninguém erra demais. O problema foi que uma das heranças ao Brasil deixadas pelo regime militar foi uma economia estufada, com direito à dívida externa e tudo mais. E a taxa de inflação bateu perto dos 3.000% ao ano. Os preços subiam de hora em hora e hoje reclamamos quando a banana, por exemplo, fica mais cara. É só não comprar a banana. Naquela época não dava para ter este tipo de luxo. Tinha que levar o que dava. Por isso era comum receber o salário do mês e correr para o atacadão. Quem podia, lógico. Para combater a hiperinflação, tentaram de tudo.
trocaram a moeda 6 vezes, junto com os planos Cruzado 1 e 2, Bresser Verão, Collor 1 e 2. E demitiram 16 ministros da Fazenda, igual aos técnicos de futebol de grandes times, como Flamengo, Corinthians ou Palmeiras, quando eles não apresentam bons resultados. A situação só piorava até que surgiu o real. No primeiro dia de março de 1994, exatamente 30 anos atrás, foi criada a URV, que passou a corrigir todos os valores com base na cotação do dólar de um dia antes. Funcionou, até que em julho o governo Fernando Henrique Cardoso cortou 3 zeros do Cruzeiro Real e surgiu o Simplesmente Real, que utilizamos até hoje. Resumindo, muita coisa mudou. No ano passado, por exemplo, o IPCA subiu 4,62%. E olha que passou da meta que o Banco Central estipulou. Um juiz dos Estados Unidos bloqueou temporariamente uma lei do estado do Texas que permite a detenção, prisão ou expulsão de migrantes que cruzarem a fronteira através de passagens não autorizadas e permanecerem em território texano. O magistrado David Ezra afirmou nesta quinta-feira que os estados não podem exercer controle sobre a migração, exceto quando autorizados pelo governo federal. Aliado de Donald Trump, o governador do Texas, Greg Abbott, disse que já esperava a decisão do juiz de primeira instância e que o estado tem bases sólidas para se defender de uma invasão na Suprema Corte americana. A crise migratória na fronteira com o México é um tema central das eleições presidenciais de novembro, que devem ter uma nova disputa entre Joe Biden e Donald Trump. Abbott, que culpa Joe Biden pela crise, sancionou em dezembro a Lei SB 4, que dá amplos poderes à polícia do Texas e pune com até 20 anos de prisão ou deportação para o México aqueles que não puderem comprovar que entraram no estado legalmente. O governador também militarizou parte da fronteira com o México, instalando boias e cercas de arame farpado. Washington levou o caso à justiça por considerar que o assunto é de competência federal. E olha só, novos satélites desenvolvidos por uma startup americana são capazes de se aproximar de pessoas e fotografar lugares muito distantes. Mas especialistas alertam que os dispositivos, que funcionam como câmeras gigantes no céu, podem ameaçar a privacidade no mundo todo. A startup Albedo Space desenvolve uma nova classe de satélites de vigilância que vão funcionar como câmeras gigantes no céu, capazes de aproximar para captar imagens centenas de vezes mais detalhadas do que os equipamentos que existem hoje. O poder visual de uma câmera espacial geralmente é calculado com base na distância da menor coisa que ela consegue mostrar. Para se ter uma ideia, o satélite conhecido como Landsat, que fotografou Chernobyl em 1986, conseguia detectar objetos terrestres de até 30 metros. Hoje, os mais poderosos chegam a diferenciar objetos no solo de até 30 centímetros de diâmetro. Mas a Albedo pretende dar um salto e capturar imagens de objetos de até 10 centímetros. A preocupação de especialistas com esse avanço são as implicações relacionadas à privacidade, já que a observação da vida pelo alto pode chegar a áreas que antes eram consideradas fora dos limites. Isso porque o recurso poderia ser utilizado por qualquer governo para vigiar outro com riqueza de detalhes. Já os defensores da nova tecnologia acreditam que os benefícios reais devem ser considerados, já que as análises podem ajudar a salvar vidas combatendo catástrofes. Também é vislumbrado um potencial de atender o mercado na iniciativa privada para setores como o planejamento urbano, rastreadores de vida selvagem e até seguradoras, quando o recurso tiver aí um custo mais acessível. A previsão da Albedo é operar com uma frota de 24 veículos espaciais e fazer o lançamento no início de 2025. A startup, que tem sede em Denver, no estado americano do Colorado, tem 50 funcionários e já arrecadou pelo menos 100 milhões de dólares, o equivalente a R$500 bilhão. Mais notícias você acompanha daqui a pouquinho no Jornal das 18h30 e também no Jornal das 22h. Eu e Alexandre Giaquetto esperamos por você. Uma ótima sexta-feira. Tchau.